Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo vamos falar dos ensaios não destrutivos de partículas magnéticas realizados nos materiais para detectar trincas e descontinuidades nocivas à qualidade. Vamos lá? Ensaio de partículas magnéticas, EPM. A inspeção por partículas magnéticas é usada para localizar descontinuidades superficiais e subsuperficiais em materiais ferromagnéticos. Geralmente é usada para detectar trincas, dobras e rachaduras de solda. Pode ser aplicada em peças acabadas e semi-acabadas, bem como na fase de fabricação. O processo envolve colocar a peça de trabalho ou uma parte dela em um campo magnético. Na área da peça magnetizada, a presença de defeitos, descontinuidades, ou seja, a falta de continuidade, vai causar vazamento de campos magnéticos que chamamos campos de fuga. Com a aplicação de partículas ferromagnéticas, elas irão ser atraídas e se aglomerar no campo de fuga, indicando a região da descontinuidade, o seu formato e a extensão. Depois de visualizada a indicação das descontinuidades, a peça é separada para ser melhor avaliada e decidido se será usada, recuperada ou sucateada. Existem diversas técnicas para a realização do ensaio de partículas magnéticas. A dos eletrodos portáteis, dos ioques, a técnica do condutor central e as técnicas usadas pelas máquinas estacionárias que usam a técnica de contato direto ou a técnica de indução de campo magnético. A técnica dos eletrodos é a técnica de magnetização pela utilização de eletrodos, também conhecidas como pontas que, quando apoiadas na superfície da peça, permitem a passagem de corrente elétrica pela peça. O campo magnético criado é circular. Esta técnica é geralmente aplicada em peças brutas, fundidas em soldas nas indústrias de siderurgia, caldeiraria e outros. A técnica dos eletrodos induz um campo magnético que é dependente da distância entre os eletrodos e a corrente elétrica que circula por eles. Em geral, esses valores são tabelados e disponíveis nas normas técnicas de inspeção aplicáveis ao produto ensaiado. A técnica de eletrodos frequentemente produz faíscas nos pontos de contato dos eletrodos com a peça, o que impede a utilização dessa técnica em ambientes onde existem gases explosivos ou quando a peça a ser examinada está na sua fase final, usinada, não admitindo qualquer dano na sua superfície. A técnica do ioque é a técnica de magnetização pela indução em campo magnético gerado por um eletroímã, em forma de U invertido, que é apoiado na peça a ser ensaiada. Pelo eletroímã circula a corrente elétrica alternada ou contínua. É a técnica mais importante usada, pois ela não possui contatos elétricos com a peça. Assim, não existe possibilidade de ocasionar faíscas e assim é possível utilizá-la em ambientes com atmosferas explosivas ou inflamáveis, contendo gases explosivos, que é o caso das plantas petroquímicas e refinarias. O ioque proporciona um campo magnético paralelo à linha imaginária que une as duas pernas do ioque. Os ioques produzem campos magnéticos longitudinais, podendo ser de pernas fixas ou de pernas articuláveis. A técnica do condutor central. A técnica do condutor central é caracterizada pela passagem de um fio condutor ou conjunto de cabos condutores pelo centro da peça a inspecionar. A passagem da corrente elétrica através do condutor permitirá induzir um campo magnético circular na superfície interna ou externa da peça. Assim sendo, a peça a ser inspecionada por este processo deve ter geometria circular, tais como flanges, anéis, porcas e outras deste tipo. A técnica de contato direto, também conhecida como magnetização por placas ou cabeçotes de contato. Devido sua aplicação maior ser através de máquinas estacionárias, é definido como sendo a técnica de magnetização pela passagem de corrente elétrica de extremidade a extremidade da peça. O campo magnético formado é circular. Essa técnica se difere da técnica por eletrodos descrita, pois é aplicável em sistemas de inspeção automáticos ou semiautomáticos para inspecionar barras, eixos, parafusos,
principalmente nas indústrias automobilísticas ou em fábricas de produtos seriados de pequeno porte. A técnica da bobina. Nessa técnica, a peça é colocada no interior de uma bobina ou solenoide, ocorrendo um campo longitudinal na peça. A bobina ou solenoide é formada por um enrolamento de fios condutores da corrente elétrica alternada ou contínua, que originam o campo magnético de intensidade que dependerá da corrente elétrica que passa pela bobina e o número de voltas que o enrolamento da bobina foi formado. Desmagnetização. Verificamos que alguns materiais, devido às suas propriedades magnéticas, são capazes de reter parte do magnetismo após o ensaio de partículas magnéticas. Conforme a aplicação subsequente destes materiais, o magnetismo residual ou remanescente poderá criar problemas, sendo necessário a desmagnetização da peça. Podemos resumir as razões para a desmagnetização de uma peça como sendo: interferência nos processos de usinagem. Uma peça com magnetismo residual poderá interferir nos processos futuros de usinagem, pois o magnetismo da peça induzirá a magnetização das ferramentas de corte, afetando o acabamento da peça. A retenção de limalha e partículas contribuirá para a perda do fio de corte da ferramenta. Interferência nos processos de soldagem. A interferência em operação de soldagem se faz sentir com a deflexão do arco elétrico, desviando-o da região de soldagem, interferência conhecida como sopro magnético, que prejudicará em muito o rendimento e a qualidade da solda. Interferência com instrumentos de medição. O mecanismo residual interfere com instrumentos sensíveis de medição ou navegação, colocando em risco a operação dos equipamentos, uma vez que as leituras obtidas não correspondem à realidade. Há registros de acidentes aéreos por interferências de campos magnéticos de trens de pouso nos instrumentos de navegação da aeronave. Portanto, em razão destas interferências acima descritas, em alguns casos, existe necessidade de desmagnetização das peças através da passagem destas por campos magnéticos alternados e decrescentes. Geralmente, a passagem das peças por bobinas magnetizadas são suficientes. Quando peças ou equipamentos serão submetidos a tratamento térmico, pode não ser necessário desmagnetizar, dependendo da temperatura do tratamento térmico e do material, pois a temperatura elevada será capaz de remover o magnetismo residual. Essa temperatura é denominada de ponto Curie. A tabela mostra este valor de temperatura para alguns materiais. Material níquel, ponto Curie, 372 graus Celsius. Material aço, 750 graus Celsius. Material ferro puro, 774 graus Celsius. Material cobalto, 1131 graus Celsius. Para comprovarmos o nível de magnetismo residual, pode ser utilizado aparelhos calibrados e especialmente projetados para isso, denominados indicadores de campo residual ou gaussímetro. Níveis da ordem de 3 a 8 Gauss de densidade de fluxo magnético residual são geralmente aceitáveis. Nem todas as técnicas de magnetização produzem um campo magnético residual. É o caso dos aparelhos IOCs, tipos de partículas magnéticas. As partículas magnéticas podem ser fornecidas na forma de pó, em pasta ou dispersas em líquido. Em todos os casos, as partículas se constituem de um pó ferromagnético de dimensões, forma, densidade e cor adequado ao exame. Denominamos de via ou veículo o meio no qual a partícula está sendo carregada e aplicada. Via seca. Dizemos que as partículas são para via seca, como o próprio nome indica, quando aplicadas a seco. Neste caso, é comum dizer que o veículo que sustenta a partícula até a sua acomodação é o ar. Via úmida. É o método de ensaio pelo qual as partículas encontram-se em dispersão em um líquido denominado de veículo. Esse líquido pode ser a água, querosene ou óleo leve. No método por via úmida, as partículas possuem granulometria muito fina, sendo possível detectar descontinuidades muito pequenas, como trincas de fadiga. Acuidade visual do inspetor. A observação das indicações reveladas pelo ensaio de partículas magnéticas
deve ser feito essencialmente pela visão do inspetor. Assim, a acuidade visual, com ou sem correção, com ou sem óculos, deve ser verificada periodicamente, tanto visão para perto como visão para contraste entre cores. Os padrões de verificação são indicados pela norma STM-E 1444. O valor adequado para o campo magnético poderá, em alguns casos, ser verificado através desses padrões indicativos de campo magnético, ou padrão para verificação do sistema de inspeção por partículas magnéticas, citado pelo ASTM-E 1444. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e me ajude a divulgar esses conhecimentos de uma forma simplificada. Muito obrigado e até o próximo vídeo.